Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Para sempre seja louvado. Quantas vezes nós já dissemos isso, né? Para sempre seja louvado. Deus sempre seja louvado, né? E quando é que o louvor de Deus está em nossas bocas, em nossos corações? E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Maria é nosso grande modelo de louvor. Nossa mãe. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nós sentimos a amplitude dessas palavras de Maria, porque ela coloca todo o seu ser. Não é apenas uma parte do ser de Maria, não é apenas os lábios de Maria, não é apenas o coração de Maria, é todo o ser de Maria que glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor, a minha alma glorifica, e o meu espírito exulta de alegria. Então, todo o ser de Maria, envolvida pelo Espírito Santo, glorifica a Deus e exulta de alegria em Deus, porque quem está em Deus só pode exultar de alegria. Então começo com Maria, o nosso seminário de louvor. O Mauro, agora há pouco, na música, ele falava sobre tomarmos uma decisão. Louvor é decisão. E essa é uma das primeiras palavras que eu quero começar, a atitude. Louvor é atitude. Nós vamos ver o que é louvor, nós vamos ver o que é oração, nós vamos ver quem move o louvor em nós. Nós vamos aprender a louvar, nós vamos aprender ou reaprender a louvar e aprender ou reaprender o terço de louvor. Enfim, nós vamos ver e ouvir alguns testemunhos sobre a graça do poder do louvor, enfim. Mas louvor é atitude. Maria teve atitude de louvor na sua vida, porque a atitude, quando a gente chega na esfera da atitude, é porque já algumas outras etapas foram trabalhadas. E quando a gente tem atitude de louvor, é porque algumas etapas já foram trabalhadas e a atitude vai nos levar a uma vida de louvor, a um comportamento de louvor. Então, até dentro do que a gente estuda um pouco no caminho formativo da comunidade, para mudar o nosso comportamento, então nós temos algumas fases. O comportamento não muda assim, de uma hora para outra. É um trabalho, é um processo, talvez. É um processo que nós vamos trabalhando na nossa vida. Então, primeiro, o que eu preciso mudar a minha consciência? Eu preciso ativar ou avivar a minha consciência. E partindo da minha consciência, eu começo a trabalhar a minha mentalidade, os meus pensamentos. A minha consciência me leva a uma mudança de mentalidade, que ainda não mudou o meu comportamento. Somente a mudança de consciência e de mentalidade ainda não muda o comportamento. E aí então, o passo depois que temos consciência, e essa consciência nos ajudou a mudar a nossa mentalidade, nós passamos então para a atitude. A atitude é decisão. Quando eu tomo a atitude de decidir pelo louvor na minha vida, e louvar a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, por tudo sempre e sem cessar, vai dizer São Paulo, devemos dar e render graças a Deus. Esta atitude, esta decisão de louvor me leva, aí sim, a esse último estágio, que é um comportamento de louvor. Isso na nossa vida serve para qualquer outra coisa que a gente queira aplicar na mudança do nosso comportamento. Você quer parar de fumar? É um novo comportamento.
Só que para você parar de fumar, você não vai parar de fumar e mudar o seu comportamento de fumante para não fumante da noite para o dia, a não ser por uma intervenção da graça de Deus, do poder de Deus, um milagre. Você então precisa primeiro se conscientizar. Então eu tenho consciência, o fumo faz mal. Essa consciência vai te levar à mudança de mentalidade. O fumo faz mal, então eu preciso parar de fumar. Mas eu não parei ainda. Mas eu já tomei uma consciência e começo a mudar a minha mentalidade. Aí então o passo decisivo é a decisão. Eu vou parar de fumar. Atitude, decisão, que vai te levar a um novo comportamento. Transformou o seu comportamento de fumante para não fumante. Então você aplica essas regrinhas básicas, essas 4 etapas, ou as 3 etapas, para a mudança do comportamento em qualquer área da sua vida, e você consegue, com a graça de Deus, mudar qualquer comportamento na sua vida, seja um vício, ou enfim. E nós vemos isso em Maria. Maria teve atitude de louvor, decisão de louvor, por isso então a vida dela foi uma vida de louvor. A nossa vida do século 21 nos dá muitas oportunidades para aumentar constantemente o nosso estresse. Quem já não passou por um período de estresse? Quem não está agora passando por um período de estresse? Que te leva, porque o estresse acaba te irritando mais facilmente com tudo, né? Você acaba se irritando até com a sua irritação. A sua irritação te irrita mais ainda, né? E assim vai. O estresse, ele é essa epidemia do século 21. Como lidar com tudo isto? Como viver uma vida saudável, regrada, uma vida equilibrada, cultivando amor a Deus, amor aos irmãos, alegria no coração? Porque o estresse nos tira alegria. A alegria é roubada de nós por uma série de situações da nossa vida. E a alegria é uma característica do cristão. O cristão não pode ser triste. O Papa Francisco tem falado tanto disso. O cristão não pode ter cara de enterro. O cristão não pode ter cara de velório. O cristão tem que ser alegre. Mesmo passando por dificuldades, é uma alegria profunda que brota do coração que ama a Deus. E a palavra é muito clara em Eclesiástico. Quem tem o livro do Poder do Louvor vai ver que a sigla está SR, que é o livro de Sirácides, conforme a tradução, conforme a editora, se usa uma tradução ou outra, mas é o livro do Eclesiástico, né? O livro de Eclesiastes muitas vezes é citado como Coelet, né? Coelet com K ou com CO, mas Sirácides ou Sirácidas é o livro de Eclesiástico. Capítulo 30, versículo 22 ao 25. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesma em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e o inesgotável tesouro de santidade. Vejam o que ele fala sobre a alegria, o que a palavra de Deus fala sobre a alegria. A alegria é a vida do homem. A alegria é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma e torna-te agradável a Deus. Sê firme, concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Quem nunca ouviu dizer de pessoas que morrem de desgosto? Já ouviu? Já. É estranho, né? Do que a pessoa morreu? Desgosto. Desgosto. A pessoa morre de desgosto. Ou seja, entra uma tristeza profunda na vida da pessoa que se torna uma tristeza mortal. Por isso que a palavra diz: tem compaixão da tua alma, porque quando você alimenta a tristeza, que é diferente de você viver um momento triste, a morte de uma pessoa querida, a perda de alguém,
a perda de um emprego, sei lá, alguma coisa que momentaneamente te deixa triste. Porque a tristeza, assim como o louvor, pode também se tornar uma atitude e um comportamento de vida, um comportamento de tristeza. Então tem compaixão da tua alma, você está matando a tua alma se você permanece triste, e torna-te agradável a Deus. Ser firme, concentra teu coração na santidade. Então, concentrar na santidade, afasta a tristeza para longe de ti. A tristeza matou a muitos e nela não tem utilidade alguma, não tem nenhuma utilidade a tristeza, segundo a palavra de Deus. Se ainda tivesse alguma utilidade, a gente alimentaria um pouco de tristeza, né? Mas não tem utilidade nenhuma na tristeza. O livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, diz assim: coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Coração alegre, bom remédio. A alegria é um remédio para a alma. A alegria é um remédio que nos ajuda a não secar os ossos. O Salmo 145, louva, minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a vida. Salmodiarei ao meu Deus enquanto existir. O Salmo 39, 17. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós, todos os que vos procuram, digam sem cessar, aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. A gente sabe que a gente não deve, isso via de regra, né, tomar a palavra de Deus ao pé da letra, porque senão isso seria fundamentalismo. Mas certa vez, eu não sei se eu conto aqui no livro, não lembro, eu estava com o carro, a gente andava sempre com o cheiro da gasolina, né? E era um dia de rodízio, isso alguns anos atrás, e eu estava num congestionamento, o horário do rodízio chegando e a gasolina acabando. E estava com um problema no marcador também, e eu já sabia desse problema, e indo para algum lugar, não sei se era uma pregação, e eu falei, a gasolina vai acabar, eu não vou chegar, eu vou ficar preso aqui, e no rodízio, e não vou chegar onde tem que chegar. E no marcador, do jeito que estava, eu falei, bom, agora eu já estava preparado, o carro já estava falhando, né? Eu lembrei dessa palavra, digam sem cessar aqueles que necessitam ou desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. E eu comecei no carro, eu estava sozinho, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Falei, o glória ao Senhor vai levar esse carro até onde tem que chegar. E onde eu estava não tinha posto nenhum, era uma via expressa, não tinha possibilidade nenhuma de parar em nenhum posto. E o glória ao Senhor levou o carro até onde tinha que chegar. E o glória ao Senhor, e o glória ao Senhor, e o glória ao Senhor foi o que movimentou aquele motor, foi o combustível daquele dia. Aí a atitude de louvor, ela vai passar por uma mudança de pergunta. Uma pergunta são duas perguntas que são muito parecidas entre si. Mas a atitude da mudança dessa pergunta vai nos ajudar a entrar na via de louvor. Nas situações da nossa vida, normalmente a gente pergunta, por que Deus permitiu isso? Por quê? Por que, meu Deus? Por quê? Por quê? E quando a gente pergunta por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? A nossa alma vai se angustiando, a gente vai se entristecendo, os ossos vão secando e a gente vai morrendo. Na tristeza não tem vantagem nenhuma, utilidade alguma. Então nós mudamos a pergunta do porquê para o para quê. Para que Deus permitiu esta situação na minha vida? Porque sempre tem um propósito de Deus, um propósito do amor de Deus. Se Deus nos ama infinitamente e nós estamos no caminho dele, ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito. Então, para quê? Essa é uma mudança necessária. Quem não faz essa mudança não consegue entrar no caminho do louvor. O louvor é um caminho, é uma via. É uma via que Deus nos convida a entrar na estrada, na via, no caminho do louvor. Para entrar no caminho do louvor precisa compreender essas coisas, senão a gente não consegue entrar no caminho do louvor, a gente não consegue compreender o que é o louvor. Não vos embriagueis com vinho, diz São Paulo aos Efésios, capítulo 5, 18, 20, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito.
enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça do Espírito Santo, ou melhor, a graça do louvor vem do Espírito Santo. Eu não vou ler o trecho aqui que está no livro, um documento do Papa João Paulo II sobre o Espírito Santo, mas o Papa deixa muito claro que o próprio Espírito Santo é que guia do interior, do coração do homem, da mulher, a oração. Toda oração que brota do nosso coração, ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós não somos capazes de rezar se o Espírito Santo não nos mover. É o próprio Espírito de Deus que nos leva a orar. Vejam que o Salmo 39, versículo 4 diz assim: pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. É o próprio Espírito que dirige o homem. E aí o próprio Papa, nesse documento Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo, ele vai falar sobre a oração de línguas, no documento do Papa. Então ele fala que o Espírito Santo age dentro do homem, leva ele a rezar, a orar, até ao momento em que ele começa a rezar com gemidos inexprimíveis, vai dizer o Papa, e citando Romanos 8, dom de línguas. Então é sempre o Espírito, não somente no momento do dom de línguas, mas em toda a oração é o Espírito Santo que nos move a louvar. Santo Agostinho diz: sabe viver bem quem sabe rezar bem. Sabe viver bem quem sabe rezar bem. E Santo Afonso Maria de Ligório: quem não reza ou reza mal, tem pouca luz, tem pouca força. Eu acho interessante essa frase de Santo Afonso, porque ele coloca no mesmo patamar quem não reza e quem reza mal. Então, para rezar mal, é melhor não rezar. Quem não reza ou reza mal, tem pouca luz, tem pouca força. Então, se é para rezar, vamos rezar bem. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir o nosso coração, o nosso louvor, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2639, ele fala sobre o louvor. O que é o louvor? É a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Então já temos aí esse primeiro dado da atividade do louvor, podemos dizer assim. Fazer-nos reconhecer que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é. Aquilo que Deus é. É o primeiro objeto do nosso louvor, é Deus. Ou melhor, o único objeto do nosso louvor é Deus. E o primeiro objeto trabalhado é o que Deus é. O que Deus é. E dá-lhe glória. Mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Então, um outro objeto é aquilo que Deus faz, mas em primeiro lugar, aquilo que Deus é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que amam na fé, antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso Espírito, para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é a sua fonte final, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. O louvor integra todas as outras formas de oração. Padre Alírio, antigo na Renovação, nos ensinava muito, há muitos anos atrás, o que é o louvor? Louvor louvar, é elogiar, aplaudir, parabenizar, falar bem de alguém, engrandecer, exaltar. Então é elogiar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvar a Trindade. Nós não vamos ter tempo de desenvolver aqui, mas nos exercícios de louvor que faremos diante do Santíssimo, nessas 3 semanas, não serão seguidas, mas serão 3 momentos do seminário de louvor,
nós precisamos fazer claramente a distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, às vezes nós estamos aqui diante de Deus e louvando. Eu te louvo, Pai do céu e da terra, Pai de amor e de misericórdia, meu Senhor Jesus e não sei o que. A gente já misturou tudo. A gente tem que ter claro a distinção. O nosso Deus é um Deus único, mas em 3 pessoas. Se nós não conseguimos distinguir isto na nossa oração, a gente acaba mostrando uma ignorância doutrinária. O Deus em quem nós acreditamos é um Deus único, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você está louvando o Pai, é o Pai. Se você vai louvar a Jesus, é o louvor ao Filho, a Jesus, ao Senhor Jesus. Ele não é o Pai não é o Filho, e os 2 não são o Espírito. Então precisamos fazer essa distinção. E assim então nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é e também por suas obras maravilhosas, realizadas no mundo, na criação, em nós, em nossas famílias, em nossa comunidade, enfim. Vendo as obras de Deus, ficamos admirados e o nosso coração manifesta-se com um elogio a Deus. Orar não significa fazer orações. Orar não significa fazer orações. Então tem muita gente que faz orações e não está rezando. Orar significa o nosso crescimento num relacionamento com Deus. Então oração é relacionamento com Deus. Orar é relacionamento com Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Filipenses 4. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus. Apresentar a Deus é orar, né? Em todas as circunstâncias. Mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como é que nós aprendemos a louvar? Como você aprende a andar de bicicleta? Andando. Como é que você aprende a nadar? Pronto. Como é que aprende a louvar? Louvando. Se você não fizer o exercício de louvor, você não vai aprender a louvar. 1 Tessalonicenses 5, 16, 19 diz assim: viveis sempre contentes. Interessante que a alegria, vejam quantas passagens em que se fala da alegria junto com o louvor e a ação de graças. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Então, para nós entrarmos nesta via de louvor, neste caminho de louvor, nós precisamos desta atitude de entender que a gente aprende a louvar louvando. Então precisamos trabalhar a consciência nossa, que vai nos jogar para a mentalidade, atitude e comportamento, de que o mais importante em nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. O quê? Viver sempre contente, orar sem cessar, em todas as circunstâncias dar graças. Porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Viver sempre contente, orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante na vida do cristão. Fazer a vontade de Deus. A gente reza todos os dias, 1, 2, 5, 10 vezes o Pai Nosso. Na hora que a situação da nossa vida aperta, a gente tem dificuldade em aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Porque dizer, Pai, seja feita a tua vontade, é atitude também. Eu estou me colocando completamente à disposição para que Deus faça em mim aquilo que Ele quer. São as duas disposições para seguir Jesus. Foi o evangelho de anteontem. O evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 5.
Quais são as duas disposições para seguir Jesus? Apenas duas. Quem quer seguir Jesus, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz, com o detalhe, cada dia, e me siga. Apenas duas exigências para seguir o Senhor. Renunciar a si mesmo. Quando a gente renuncia a si mesmo, a gente renuncia à nossa vontade, para que seja feita a vontade de Deus. Então, isso é fundamental na nossa vida. Então, aprender a louvar é louvando, é só exercitando. Para isto, quando eu comecei a escrever esse livro, já tem mais de 10 anos, até mais. E eu comecei a escrever o livro de louvor, até fazendo um resgate de louvor na minha vida, enfim. E diante do Santíssimo, uma vez, rezando lá na paróquia Nossa Senhora do Sion, que era a nossa paróquia, o Senhor me colocou essa oração no meu coração, o terço de louvor. Eu peguei um papel e naquela tarde eu escrevi o terço de louvor. Salmo 50, versículo 17. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Isso nas contas maiores do terço. Nas contas menores me veio esta inspiração. Jesus, te louvo e te bendigo. Reticências. Aí você coloca a sua intenção de louvor. Por algum atributo de Deus, pelo amor de Deus, a misericórdia, a paciência, por Maria, pelos anjos, por Jesus Eucarístico, pelo Espírito Santo, pelos dons, pela família, pelo emprego que você conseguiu, aí também pelas coisas que aparentemente são negativas, pelo seu desemprego, pela enfermidade, pela doença, pela perseguição, pela dor, enfim, por tantas coisas, pelo vício que você tem que vencer. E aí as pessoas acham muito estranho, mas como é que eu vou louvar pelo meu vício? Como é que eu vou louvar pelo meu desemprego? Como é que eu vou louvar pelas minhas dívidas? Como é que eu vou louvar por uma situação difícil, por uma enfermidade? Por quê? O segredo é esse, você não louva a situação, você louva a Deus, sempre louvando a Deus. O louvor é sempre dirigido a Deus. Lembra que eu disse? O único objeto do nosso louvor é Deus. Aquilo que Ele é e as obras que Ele faz. Então, quando eu digo para o Senhor, Senhor, eu te louvo e te bendigo, você pode louvar pelo seu desemprego ou pelo emprego, já tomando posse dessa graça. Apesar que eu também não gosto muito dessa terminologia, tomar posse da graça, que quem somos nós para tomar posse da graça? A graça não é nossa, ela é de Deus. Na teologia da graça a gente aprende que é a graça de Deus que nos alcança. Então eu não preciso tomar posse da graça, eu preciso apenas me abrir. E quando eu me abro, a graça de Deus me alcança. E em última instância, o que é a graça de Deus? É Ele mesmo. Deus é a graça em nós. Depois, as graças que nós recebemos são aspectos diversos da graça de Deus agindo em nós. Então eu não tomo posse de Deus. Deus não é minha propriedade. Mas pelo louvor, eu abro uma via. Eu toco o coração de Deus. E Deus que é Pai, Deus que nos ama, o que Ele faz? Ele se derrama em graça sobre nós. Por isso é que a oração do terço de louvor se mostrou eficaz nesses anos todos, porque é uma oração simples, uma oração de criança, não é a oração final de louvor para você entrar na via do louvor, oração simples, pequena via, como disse a Alessandra hoje, pequena via. Jesus, te louvo e te bendigo por isso. Jesus, te louvo e te bendigo por aquilo. O terço de louvor vai te ajudar a entrar numa atitude de louvor na sua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar a graça de Deus e o poder de Deus na sua vida. Tem vários testemunhos, aqui no terço de louvor, no livro No Poder do Louvor, eu até gostaria de dar alguns testemunhos hoje, mas nós não temos tempo. Quem sabe no último dia do seminário a gente traz alguns testemunhos, mas o livro está aí à disposição de todos, muitos já leram, conhecem. Mas para terminar eu digo assim, naquela tarde em que Deus me inspirou o terço de louvor, eu ainda não tinha certeza se era inspiração dele ou minha, ou da minha cabeça. Às vezes nós temos ideias mirabolantes e a gente acha que é Deus que está falando conosco. Não, Deus está me falando. Deus está te falando ou o seu Deus pessoal, do eu, está te falando? Né? Porque o eu no meio de Deus é maior que Deus. Então eu coloquei à prova aquela inspiração. Falei, Senhor,
se essa oração é tua, eu quero testemunhos. Comecei a rezar em casa com a Rosana e as crianças. As crianças na época eram o Paulinho e a Regina. E comecei a ensinar para a comunidade o terço de louvor. As graças começaram a jorrar em cachoeira. Eram muitas graças, algumas estão relatadas no livro. Eu tenho outras graças que eu recebi por correio, por e-mail, pessoalmente, testemunhos. Então, é uma graça muito grande quando a gente toma a atitude de entrar no caminho de louvor. E nós vamos fazer, e eu peço que continue a gravação, porque eu quero fazer um desafio aqui diante de Jesus para todos vocês. Porque quem perdeu a primeira aula do seminário vai poder também seguir o nosso desafio. Aqui está Jesus, o nosso motivo de louvor. Cantemos a Ele. Estás assentado no trono. É o trono, como diz Hebreus, é o trono da graça onde senta o Senhor. Sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, que bonito, diante do trono do Senhor. Homens louvando, Deus reunido, o seu povo, com seu povo, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Quero até ficar de pé para poder encerrar essa parte trazendo para você um desafio. Aproveitar que essa semana todos nós fomos desafiados a lançar a palavra, né, através do Facebook. Uma iniciativa muito bacana, né? Dissemina a palavra de Deus pela internet. Muito bonito isso. E cada um tem dado respostas belíssimas, né? Adultos, jovens. Estou muito feliz de ver os jovens proclamando a palavra. Gente cantando a palavra. Muito bonito. E o desafio é este. Você vai fazer a experiência do terço de louvor. Você que já sabe rezar o terço de louvor, você que não sabe, aprendeu hoje aqui, né? Salmo 50, versículo 17. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Nas contas menores, Jesus, te louvo e te bendigo. E você põe o seu motivo de louvor. E eu te desafio, a todos vocês que estão aqui e estão na internet, a colocar situações através do terço de louvor. Daqui 15 dias, está programado, é isso, né, Alessandra? A segunda semana do seminário de louvor. A primeira coisa que eu quero saber é se há testemunhos. Se tiver testemunhos pelo terço de louvor, eu continuo o seminário. Se não tiver nenhum testemunho, nós não teremos a continuidade do seminário de louvor.
Ok? Esse é o desafio. Eu só continuo o seminário se tiver testemunhos. Aí você pode mandar por e-mail, pelo Facebook, contar aqui para nós. Rezei o terço louvor por tal situação e a graça aconteceu. Mas não vamos concentrar o terço louvor somente em buscar a graça. O único objeto do nosso louvor, vamos falar objeto para a gente poder entender. A única meta, o único objetivo, o único fim e finalidade do nosso louvor é o nosso Deus, uno e trino, maravilhoso, amoroso, misericordioso, eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Este é a grande finalidade do nosso louvor. É a Ele que nós louvamos. E convido você agora diante de Jesus sacramentado, com Ele termos um encontro com a Santíssima Trindade, porque hoje queremos fazer este exercício, um exercício de louvar a Deus, um exercício de glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Olhando para Jesus Cristo, nós temos a grande obra de Deus. Deus, verbo que se encarna, que se faz homem, que assume a natureza humana, por graça do Espírito Santo. Uma obra do Pai pelo Espírito Santo. Então, em Jesus Cristo, quando ele diz, quem me vê, vê o Pai, nós então temos nesse momento uma comunhão com a Santíssima Trindade. Eu convido você, agora, nesse momento, a ir fazendo o seu louvor. Aos poucos, cada um vai soltando a sua voz, dirigindo o seu louvor ao Pai, a Deus Pai. Vai treinando, vai acostumando, louve o Pai. O que você vê no Pai e que você quer louvar? Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz. Eu não vou louvar aqui no microfone para não te influenciar. Você que está na internet também, faça esse exercício, olhando para Jesus, adorando a Jesus, mas nesse momento, louvando o Pai, louvando a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Vai soltando a sua voz, todos louvando ao mesmo tempo o Pai. Agora é o Pai. Vai treinando. Vai te dar a tentação de dizer, Jesus te louvo. Não, você está louvando o Pai agora. Você não está louvando a Jesus. E você não está louvando o Espírito Santo. Você está louvando o Pai. O Pai de amor, o Pai de misericórdia, o Pai de bondade. Talvez pela sua história de vida com seu pai você tenha dificuldade de louvar o Pai. Agora é o momento da sua libertação. Agora é o momento de louvar a Deus também pelo seu Pai terreno. Louve e glorifique o Pai. Pai amado, Pai de misericórdia, pela tua presença em nossa vida, pelo mundo que criaste, pela tua criação, Pai. Sim, Pai, eu te louvo, te dou graças pelo envio do teu Filho amado. Sim, Pai, te louvo, Pai, porque você olha para nós com a tua misericórdia, pelo teu imenso amor, o teu cuidado com o teu povo, por você nos guiar. Sim, Senhor Deus. Graças e louvores sejam dadas a ti, Senhor. Porque você vem conduzindo o teu povo desde a criação. Sim, Senhor Deus. Te dou graças e te bendigo, porque me conhece desde antes de ser tecido no ventre da minha mãe. Conhecesse toda a minha história de amor e de encontro com o teu filho. Sim, Pai. Te dou graças, Pai, pelo teu amor, pela tua ação na humanidade. Glórias e louvores sejam dadas a ti, Senhor Deus. Porque és um Deus poderoso, Deus único, Deus de amor. Talvez alguns sentiram mais facilidade, outros mais dificuldade, mas é só treinar. O louvor é treino, a gente aprende a louvar louvando. É só treinar, distinguir as três pessoas da Santíssima Trindade. Oração é relacionamento com Deus. E se nós queremos uma oração que agrada a Deus, nós temos que ter uma consciência com quem nós estamos nos relacionando. O nosso Deus uno e trino, que é Pai, que é Filho
e que é Espírito Santo. Olha lá, vai, xirigadabia, lá vai. Candari shimari galabia, lá vai, lá vai. Candari shiri candari. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Estamos cantando a Deus Pai. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Que bom, né? Louvar o Pai e sentir já brotando no coração a alegria. O louvor traz alegria no coração. Agora pensa no Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, quem é? Quais os seus atributos? O que ele realiza? Comece a soltar a sua voz e vai louvando o Espírito Santo. Vai glorificando o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente até tem um pouco mais de facilidade de se relacionar com Ele, mas para pedir. A gente pede, vem Espírito Santo, batiza-me, me dá os teus dons. Mas a gente não tem muito costume de louvar o Espírito Santo. Então, façamos esse exercício, louve agora. Nós não vamos pedir o Espírito Santo. Ele já está agindo em nós para nós louvarmos. Nós vamos louvá-lo, louvar esta pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que é Deus. O Espírito Santo que é Deus, o amor do Pai e do Filho que é derramado sobre nós. Louve o Espírito Santo. Faça esse exercício de louvor. Sim, Espírito Santo, louvado bendito seja Espírito Santo por ser o nosso consolo, nosso socorro. Obrigado, Espírito Santo.
por me ajudar tantas vezes a suportar, a ser firme e perseverar, Espírito Santo, na decisão, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por ser aquele fio que me ajuda a crer em Jesus, sem ter visto, a entender o plano de amor, de salvação de Jesus na minha vida, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Louvado, bendito seja. Quero te louvar, ó Santo Espírito, me abandonar, minha vida entregar, mergulhar no teu amor, ser o teu adorador. A ti desejo tanto, faz de mim um homem santo. Quero te louvar, ó Santo Espírito, e me abandonar, minha vida entregar, mergulhar no teu amor, ser o teu adorador. A ti desejo tanto, faz de mim um homem santo. Vem como fogo ao meu coração, sou dependente da tua unção. Age em mim o teu querer, ó Santo Espírito. Vem como fogo ao meu coração, sou dependente da tua unção. Manifesta em mim o teu poder, ó Santo Espírito. E agora louvemos ao Senhor Jesus. Talvez um pouco mais fácil, porque nós temos Ele visível na hóstia consagrada, um pouco mais aparentemente presente na nossa vida, mas a Trindade toda sempre é presente. Então soltemos nossas vozes e glorifiquemos, exaltemos o Senhor Jesus. Cuida, Senhor, de nós. Derrama, Senhor, toda a sua unção. Eu declaro que tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Você puxa essa. Você vai cantar um louvor. Com alegria. Você puxa. Declaramos, Jesus é o Senhor. Declaramos, Jesus é o Senhor.
pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos, Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Alegria, alegria, aquele que governa para sempre. Alegria, alegria, declaramos, Jesus é o Senhor. Alegria, alegria, aquele que governa para sempre. Alegria, alegria, declaramos, Jesus é o Senhor. Declaramos, Jesus é o Senhor. E soltando a sua voz, erga um grande louvor agora à Santíssima Trindade, mesmo no Espírito. Deixe o seu coração, deixe o seu Espírito agora louvar o nosso Deus uno e trino. Nós estamos diante da Trindade Santa. Nós estamos diante das três pessoas da Trindade, mas diante de um único Deus. Que você está tomando conta, Jesus. Um gesto bastante corriqueiro e que às vezes a gente não percebe que está louvando a Santíssima Trindade. E nós faremos 3 vezes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
O aplauso também é uma forma de louvor a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Pai, aplauda o Filho, aplauda o Espírito Santo com bastante força. É o nosso louvor ao nosso Deus uno e trino. Glorifiquemos a Trindade Santa, que habita no meio de nós, habita nos nossos corações.